Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que, ao que parece, o senhor Alexandre de Moraes foi intimado nos Estados Unidos. É isso mesmo. Alexandre de Moraes é intimado nos Estados Unidos e quem vai nos contar com detalhes sobre essa intimação é o advogado do Donald Trump. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. O Alexandre de Moraes seja responsável, pessoa física, pelos danos causados. Duas intimações, intimando o ministro a aparecer, na ação da Flórida. Agora nós vamos conversar, gente, com uma pessoa que está acompanhando essas movimentações por dentro do governo americano, porque é advogado de uma das empresas do presidente americano. Nós vamos falar agora com Martin DeLuca, ele é advogado da Trump Media e da Rumble nos processos contra o ministro Alexandre de Moraes. Doutor DeLuca, boa noite, seja muito bem-vindo ao Poder e Mercado. O senhor me ouve bem? Estou te ouvindo bem, muito obrigado por me receber. Doutor DeLuca, o senhor publicou hoje nas suas redes sociais a seguinte postagem. O senhor disse que as sobretaxas contra o Brasil eram uma resposta ao que o senhor chama de censura praticada pelo ministro Alexandre de Moraes. E o senhor defendeu, inclusive, que Moraes renunciasse. O senhor e a percepção aí dentro do trumpismo é de que um ato como esse, que atingiu toda a economia brasileira, pode realmente influenciar nos processos contra Bolsonaro ou levar o ministro Alexandre de Moraes a uma renúncia? Bom, eu acho que a carta do presidente Trump fala por si só, né? É bastante claro. Em termos de censura e bloqueio, cabe ressaltar que, até onde a gente sabe, a única empresa americana de tecnologia que está bloqueada no Brasil hoje é Rumble, que também acontece, é a única empresa de todas, historicamente, que foram bloqueadas, que nunca teve operações no Brasil, subsidiárias, funcionários, contas bancárias ou relacionamentos comerciais no Brasil, o qual chama muito a atenção. A desculpa para bloquear a Rumble foi que é um pedido que, talvez agora com um tempo para avaliar, foi feito, não pelo conteúdo sim, em si, né? Mas foi um pedido feito sabendo que ia colocar a Rumble numa posição impossível, né? Porque a Rumble não tinha como legalmente cumprir com o mandato do Alexandre de Moraes e com as leis dos Estados Unidos, né? Os mandados que o ministro encaminhou para a Rumble são ilegais nos Estados Unidos. Para a Rumble cumprir com os mandados do ministro, a Rumble precisaria violar a lei americana. A primeira emenda, a Stored Communications Act, a Communications Decency Act. Então, agora, entendendo talvez um pouco melhor, tendo passado os meses, vai ficando claro que talvez os mandados não foram caminhados porque o conteúdo do dissidente, daquele dissidente político, Alan dos Santos, que fica postando em todas as redes o tempo todo, faz anos, né? Não teve nada extraordinário que ele postou na Rumble que ele não está postando todos os dias, por exemplo, no Instagram, no YouTube. Você pode aceder ao YouTube e Instagram hoje e ver o conteúdo que ele posteia. Não tinha absolutamente nada de diferente ou dramático do Alan dos Santos. Mesmo assim, os mandados requerem que a Rumble bloqueie as contas desse usuário, que é um residente dos Estados Unidos, postando conteúdo desse território americano, através de um mandado que não foi bem feito, que foi encaminhado por e-mail, sigiloso, que não passou pelo governo americano, obviamente teria sido recusado se fosse encaminhado para o governo dos Estados Unidos, e o qual requer entregar dados do usuário, coisa que violaria certas leis dos Estados Unidos, bloquear a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos e bloquear o conteúdo do usuário. Então, pensando bem, isso acaba colocando o Rumble numa situação impossível. Ou eu cumpro com os mandados ilegais, ou eu tomo ações requeridas pelos mandados ilegais que requerem violar a lei dos Estados Unidos. E
como você não cumpre com esses mandados, agora vamos te punir com multas diárias e bloqueando a plataforma, que é a única plataforma bloqueada. Mas, doutor De Luca, dentro do que o senhor está falando, a movimentação do presidente Trump, então, em sobretaxar produtos brasileiros, ela visa mais interferir no processo do Jair Bolsonaro ou proteger as Big Techs como a empresa que o senhor representa? Olha, isso está bem claro na carta, né? Ele está levantando dois assuntos, mas esses dois assuntos, a fim das contas, é um assunto, né? E não precisa aceitar minha interpretação de isso. É simplesmente, por exemplo, ler, eu recomendo traduzir ao português que todo mundo leia o discurso do vice-presidente J.D. Vance em Munique, que foi acho que 11 de fevereiro de 2025, logo a administração Trump começar. E acho que isso foi uma semana antes de a gente apresentar a ação contra o ministro Alexandre de Moraes na Flórida. Se você lê esse discurso que foi feito na Munich Security Conference, na Conferência de Segurança de Munich, ele descreve que censura, né, e lutar contra a censura unifica duas coisas. Por um lado, são os mandados, as ordens judiciais draconianas contra as empresas de tecnologia, e por outro lado é evitar que os candidatos mais populares participem em eleições, né? Os dois são mencionados claramente e conectados no discurso do J.D. Vance. Então, o que quer dizer isso? Minha interpretação é que a relevância do assunto do ex-presidente Jair Bolsonaro é porque o Jair Bolsonaro não tem 1%, 2% da intenção de voto, né? É a pessoa que lidera todas as pesquisas. Claramente, muito pela frente do Lula. Acho que não me lembro agora quanto é a aprovação dele, mas na verdade, sei lá, 15%, na verdade as pesquisas vão empatadas. Doutor De Luca, Letícia Casado tem... Mas só para concluir, claro, que é muito importante. Então, quando você utiliza o judiciário para evitar que um dos políticos mais populares do país possa concorrer nas eleições e aparecer nas urnas, isso é uma forma de censura. Entendeu? Então, por isso que acaba ligando os dois assuntos, eu acho. Doutor De Luca, Letícia Casado tem uma pergunta para o senhor. Doutor, duas coisas. É que, primeiro, eu fiquei um pouco confusa com essa sua timeline agora. O senhor estava falando que a Rumble não tem representação no Brasil, então ela não poderia cumprir as ordens do ministro Moraes de suspender conta. Mas, no Brasil, para a empresa atuar, ela precisa ter uma representação aqui. Ela precisa ter uma pessoa e precisa ter um CNPJ e um CPF que vão responder pela Justiça brasileira e a legislação brasileira. Se não tem, ela não pode atuar. Eu fiquei com essa dúvida, primeiro de tudo. E segundo, o senhor estava falando agora da relação do discurso do J.D. Vance. Ele fala muito realmente sobre liberdade de expressão. O que acontece que o processo do ex-presidente Bolsonaro no Supremo, ele não é sobre liberdade de expressão e também não foi o Supremo que impediu, que tornou o Jair Bolsonaro inelegível, foi o TSE. E no Supremo é sobre tentativa de golpe de Estado. Então, eu só fiquei um pouco confusa porque são muitos elementos, só que eles não casam com... nem com o que a legislação brasileira obriga, que é ter uma pessoa para responder pela empresa, e nem sobre a impossibilidade do Jair Bolsonaro de se candidatar. Então, eu só queria que o senhor esclarecesse isso um pouco, porque não ficou meio confuso. Com certeza, será um prazer, Raquel. Deixa eu te explicar. Primeiro, vamos com a segunda pergunta, que acho mais simples. Lógico, não foi o STF que tornou inelegível ao Jair Bolsonaro, né? Foi o TSE. Quem que presidia o TSE? Quem assinou a decisão de desqualificar o Jair Bolsonaro? Mas deixa eu pensar. Alexandre de Moraes. Que acontece que era o ministro presidindo o TSE, que é a mesma pessoa que está julgando ao ex-presidente, que é a mesma pessoa que se considera a vítima do ex-presidente, né? Então, é aquele de... pelo menos não pode achar outro ator, né, para jogar o papel, para dar um pouco de variedade. Então, é muito suspeito que sempre é a mesma pessoa.
A segunda pergunta, desculpa, a primeira pergunta que você fez é muito boa e é um assunto complexo, mas deixa eu tentar responder do jeito mais claro possível, para ver se faz sentido para você. O que você descreveu é absolutamente a lei brasileira, mas essa é a lei brasileira para aquelas empresas de fora que gostariam de fazer negócios no Brasil, certo? E isso foi de sempre, né? Esse é o estatuto, é a lei mesma. Não estamos falando de interpretações judiciais. Ninguém está questionando isso. É a lei. Cada um faz a lei que quer no país dele. Agora, é muito importante que a população entenda que essa lei nunca fala, não tem nenhuma lei no Brasil que fale, se você é uma empresa de fora e seu conteúdo acontece que aparece nas redes brasileiras, ou você tem algum usuário do Brasil, então você precisa criar uma subsidiária, pegar um CNPJ e ter um representante legal para se submeter na jurisdição do Brasil. Mesmo que você nunca escolheu fazer negócios com o Brasil, você não tem nenhum interesse em fazer negócio no Brasil e você não tem comercializado absolutamente nada no Brasil, né? Isso é crítico, essa distinção, porque essa expansão do que é a lei vem pelo ativismo judicial. Essa não é a lei escrita, isso não está no Código Civil, isso é uma invenção, né? E o que é crítico também é que esse requisito hoje só existe em países que não são democráticos. Isso está na China, Coreia do Norte, Rússia. E a única país, não país, mas União, é a União Europeia, que tem algo mais ou menos semelhante, que é para proteção de dados, mas nunca para censura. Que é, mesmo você não tem absolutamente nada na Europa, se você é uma empresa gigante e você tem muitos usuários, certa quantidade de usuários na Europa, então você precisa ter um representante legal na Europa para receber questionamentos sobre proteção de dados. Só. O que não tem você precisa ter um representante na Europa, na União Europeia, para os juízes da União Europeia até poder entregar ordens de censura. O Brasil está num momento crucial, a verdade, porque o Brasil é a primeira grande democracia que está entrando nesse caminho tenebroso de falar, ou você é empresa de fora que não tem laços comerciais com o Brasil, não tem atividade aqui, se submete a nossas leis obrigatoriamente para que seu conteúdo possa existir aqui, ou a gente te bloqueia, né? Então, imagina você ter uma plataforma que começou como uma startup em São Francisco e é uma plataforma de vídeos de cachorros. E tem 2 funcionários e trabalha de uma garagem de sua casa em São Francisco. Ok, você está me falando que essa empresa, se o conteúdo dos cachorros, dos vídeos dos cachorros está disponível no Brasil, essa empresa que tem 2 funcionários no planeta Terra precisa montar uma subsidiária no Brasil, fazer um CNPJ, contratar um representante legal e ficar à disposição da justiça brasileira caso algum vídeo de cachorro... Mas é muito diferente uma startup desse tamanho de um Rumble que o senhor representa ou qualquer uma dessas outras empresas, né? Me dá só um minutinho. Quem está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais entrevista. Quem está com a gente no YouTube, seguimos por aqui. Graça. Doutor De Luca, boa noite. O senhor acaba de comentar sobre a União Europeia e a questão da lei de dados. A legislação alemã, especificamente que regula redes sociais na Alemanha, ela responsabiliza as plataformas por conteúdo postado por terceiros em algumas situações específicas, quais sejam aquelas que são consideradas crime na Alemanha. Um exemplo, apologia ao nazismo, que eles não confundem isso lá com liberdade de expressão. O Rumble, o senhor como advogado, o senhor considera que a lei alemã é um instrumento de censura? Porque a Alemanha não é um país autoritário. É uma ótima pergunta. Eu não
quero falar especificamente sobre a Alemanha porque eu não estou familiarizado com a lei específica que o senhor está mencionando. Mas, em termos gerais, o que eu posso te dizer é que, até onde eu sei, o que você está fazendo referência não requer empresas que não têm presença nenhuma na Alemanha, que não têm laços comerciais com a Alemanha, que nunca tentou fazer negócios na Alemanha, montar toda uma estrutura jurídica na Alemanha para simplesmente existir, tá? Imagina, se todos os países começassem a requerer isso, se tornaria inviável ter empresas de tecnologia novas, porque a carga econômica seria astronômica, né? Imagina que 100 países adoptam o que o STF quer adotar aqui, hipoteticamente. Então, quer dizer que se eu tenho uma empresa nova de tecnologia, eu preciso criar 100 subsidiárias, contratar 100 representantes legais, pegar 100 CNPJs, ou seja, é uma loucura, é imprático, né? Por isso que, mas a razão que até agora isso vem sido mais ou menos tolerado pelo Brasil é porque literalmente não tem outras democracias que estão fazendo isso, né? Então, ok, é um. Agora, se você tem 100, se torna inviável. Como você vai montar 100 subsidiárias em 100 países onde você não tem operações, não tem funcionários, não tem laços comerciais? Doutor De Luca, nós já vamos voltar do intervalo. Gente, me dá um tempo aqui rapidinho, porque enquanto a Mari tem uma pergunta para o senhor, mas antes a Letícia precisa tirar uma dúvida. Letícia, bem curtinho, que a gente já está voltando para o intervalo. Não, Letícia, peraí, vamos voltar. Peraí, Lelê, desculpa, essa confusão de YouTube e TV, a gente já resolve isso, vamos lá. Poder e Mercado, voltando do intervalo, estamos entrevistando o Dr. Martin De Luca, que é advogado da Rumble e da Trump Media. Letícia Casado precisa esclarecer uma dúvida com ele. Letícia. Não, só que o senhor falou da figura do Alexandre de Moraes, que as decisões são dele, mas as decisões são colegiadas. Ele dá uma decisão, elas estão sendo referendadas todas até agora por outros ministros do Supremo. Mas aproveitando essa linha do Moraes que o senhor falou muito sobre ele, então, se eventualmente o governo americano aplicar uma sanção do tipo Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes, aí resolve o problema para todo mundo, inclusive para as empresas, para a Rumble e para o Media Trump, para o grupo do Trump? Olha, na minha opinião, que vou falar a minha opinião pessoal, tá? Eu tenho muita experiência com assuntos de sanções econômicas em diversos países onde são utilizadas faz muito tempo, tá? Na minha opinião, a sanção econômica nunca resolve um problema. Nunca resolve um problema. A sanção é uma punição que tende a, geralmente, né, tende a escalar as coisas, piorar a situação. Mas também, se são utilizadas de forma prudente, a sanção é utilizada como um último recurso. Quando você já tentou todas as outras alternativas, né? Acho que até o secretário Rubio falar faz 2 meses atrás do Congresso, sinalizar de inúmeras formas, é um último recurso. E a intenção da sanção é que mude o comportamento para que seja revertido para rapidamente tirar a sanção, né? A sanção, com certeza, não é uma solução. É uma forma de limitar uma conduta que se tornou inaceitável. Uma coisa é certa, se a casa do Alexandre de Moraes ainda não caiu, ela está prestes a cair. Porque isso que está vindo à tona aí, meu amigo, vai feder pro lado do Alexandre de Moraes, o bicho vai pegar para ele, porque as leis dos Estados Unidos não são leis brasileiras. A coisa lá não fica impune, lá se cumpre as leis, não é aqui no Brasil que tudo é bagunçado, não. Que as leis são aplicadas ao bel prazer do que o juiz achar que é o que está valendo. Então, a coisa está ficando muito complicada por senhor ministro Alexandre de Moraes. Se ele não vigiar,
muito provavelmente não vai poder mais entrar nos Estados Unidos. Vai ter uma série de restrição contra ele. Já há especulações aí de que ministros, inclusive Alexandre de Moraes, estão vendendo os seus imóveis que tem nos Estados Unidos. Não sei a veracidade disso, mas já está havendo boatos nesse sentido. E esses ministros, inclusive o Alexandre de Moraes, ele gosta, né, de viajar para os Estados Unidos, né, ir para a Disney e tal, esse negócio todo. E a coisa, esse processo que a empresa do Trump está movendo contra o Alexandre de Moraes é um processo individualizado, é um processo contra o Alexandre de Moraes e contra as suas ações enquanto juiz, né? Porque toda a documentação que está vindo à tona e que já veio à tona antes são incriminatórias, né? De acordo com a lei americana, né? Então, me parece que o Alexandre de Moraes, ele colocou a mão e o pé longe demais, onde ele não alcançava. E aí meio que a coisa saiu do controle, né? Porque imagine você que você emite uma ação contra uma empresa que não tem nada no Brasil, não tem representatividade ou algum representante no Brasil, não tem nenhum escritório, não tem nada, que foi o Rumble, né? O Rumble, o Alexandre de Moraes colocou sanções, né, e multas e tudo mais, e falou que se não cumprisse, a empresa não poderia funcionar no Brasil. Só que o Rumble não tem empresa, não tem escritório, não tem nenhuma ligação com o Brasil, né? A empresa, ela funciona toda dos Estados Unidos, então ela está sob a jurisdição americana. E o Alexandre de Moraes, o juiz brasileiro, aplicando multas para uma empresa americana, com jurisdição americana? Como assim, gente? Alguém me explica isso aí? Pois é, o advogado explicou isso neste vídeo muitíssimo bem. Ele deu detalhes de como foi tudo, de como que se deu todo esse processo e tudo mais, né? E ele explicou muitíssimo bem. Então, você há de convir que nos Estados Unidos, os advogados é uma categoria que ganha muitíssimo bem e que são valorizadíssimos nos Estados Unidos. É uma das categorias que mais ganha nos Estados Unidos, que é mais bem remunerada nos Estados Unidos e que é mais valorizada nos Estados Unidos, porque o império da lei lá nos Estados Unidos, na América, funciona e funciona muito. Então, esses advogados, ou os advogados americanos, eles têm então essa valorização da sua profissão justamente por conta dessa demanda jurídica muito bem aplicada, né, nos Estados Unidos. Lá se aplica a lei, lá a coisa funciona. Lá não existe impunidade.
Isso é tudo coisa do Brasil, né? Impunidade, brecha na lei, a lei fala uma coisa e se faz outra. Isso tudo é pataquada do Brasil. Lá é diferente. Então, quando você mexe, você como um juiz, mexe com a legislação de um outro país, mexe com uma empresa que está sob jurisdição de um outro país, é complicado. É complicadíssimo. Porque nesse outro país, as leis funcionam. E quando você extrapola, né? Você tem um certo poder ali e você extrapola entrando no território jurisdicional de outra nação, de outro país, que nesse caso é os Estados Unidos, aí, meu amigo, aí já era. Aí já era, porque o caldo vai engrossar, o caldo já está engrossando e vamos ver qual vai ser aí o Deus nos acuda aí do Xandão, né? Do Alexandre de Moraes. Bom, por esse vídeo é isso. Vamos esperar os próximos capítulos dessa história que está apenas começando para o lado do senhor Alexandre de Moraes. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa aqui nos comentários o que você está achando de toda essa história. Você está gostando do que está acontecendo com Alexandre de Moraes? E até breve.